Vamos fazer a leitura da reflexão da semana aqui. Pegou? Ô Derli, vamos começar lá de trás hoje. Lá no GES, começa lá no GES. Faz a leitura aí, Gerson. Os 4 compromissos. Espera aí. Continua. Então passa. Por Miguel Ruiz. Tá bom. Agora fala. Seja impecável com a palavra. Passa para a colega aí. Já que ela é a ferramenta mais poderosa que você tem, use-a sempre para a verdade e para o bem. Assim como a palavra é capaz de construir, também pode destruir tudo em questão de momentos. Não faça fofoca. Ela só espalha um veneno que pode se voltar contra você depois. Cumpra sempre o que promete. Ser impecável também significa assumir a responsabilidade por seus atos, sem se culpar por esta ou por aquela escolha. Não tire conclusões. Seus dramas e tristezas existem porque você acredita que as suas conclusões são as corretas. Imagine o dia em que você não tira conclusões sobre o seu parceiro ou sobre as pessoas com quais se relaciona. A forma mais fácil de evitar confusões é perguntar e não deduzir, quando você não entende algo. Uma vez ouvida a resposta, não sobrará espaço para falsas conclusões. Não leve nada para o lado pessoal. Não sofra pelo que os outros dizem a seu respeito ou para você. Nada disso é motivado por seus atos, e sim por quem fez os comentários. Cada um vive num mundo diferente. Levar tudo para o lado pessoal significa presumir que os outros conhecem o seu mundo. Esse é o pensamento deles sobre o mundo, não o seu. Se você estiver imune às opiniões e ações das pessoas, evitará sofrimentos desnecessários. Sempre dê o melhor de si. O último compromisso permite que os outros 3 se tornem hábitos. Em qualquer circunstância, sempre faça o melhor, nem mais nem menos. Dessa forma, você não vai julgar a si mesmo, nem se sentir culpado ou se castigar quando não conseguir cumprir um acordo. É a ação que faz a diferença. Refletir e exercitar os 4 compromissos pode mudar a sua vida, a sua postura diante da vida. Mensagem: quando alguém não quiser aceitar a vossa visão, a vossa explanação, o vosso sentir mais puro, deixai que assim seja. Porém, não deixais de sentir a sua pureza e de a irradiar. Ela modificará os corações que, eventualmente assustados, possam se reprimir.
a boa vontade, uma, coroará o mundo em benefício de todos. Senti, pois, a vibração que se derrama permanentemente sobre vós. Não temais. Nada pode atingir-vos, vós, verdadeiramente, se estiverdes rodeados de um campo de luz. Excelente semana a todos os colegas e suas famílias. Obrigado. Vamos trabalhar, né? Passa para o Zé Valdo aí. Você vai carregar o microfone hoje para nós, Derli? Depreciação. Espera aí um pouquinho. IR retido. Espera aí. Deixa eu gravar aqui, já está com você. Tá. Simples. Espera aí, o microfone está correndo mais rápido que eu. Espera aí. Simples. Espera aí, deixa eu anotar do João aqui. Qual que era mesmo, João, a sua aí? Ele está eleito. Hã? IR. Depois disso, eu tenho um também. Tem. Quem mais aí? O Derli? Mais alguém aí? Ah, o Franciano. Franciano ali, ó. É que eu já trago o seu aqui. Eu tô aqui. Transportes. Quem? Transporte. Qual que é o seu nome, por favor? Eudia. Eudia. Eudir. Eudir. Né? Ele aqui primeiro, depois você. Eu gostaria de que falasse um pouco sobre aquela nova lei, a 12.741 de 2012. Eudir. Lei 1700. Seu nome? Espera só um pouquinho. Qual? 12.741, 2012. Qual que é o nome dele? Qual que é o seu nome? Américo? Adeliton. Adeliton. Esse aqui foi você também? Do Franciano aí. Minhas são duas. Abatimento de imposto de renda e locação de bens móveis. Qual que é a outra aí que você falou aí? Locação? Locação de bens móveis. Divina. Você pediu? Não? Ah, tá. Mais alguém? Você vê se é o primeiro, né? Tá. Vamos começar aqui com a depreciação com o Zé Walter. A pergunta é rápida, agora a resposta eu não sei. É o seguinte: a empresa adquiriu uma máquina, previsão de vida 10 anos. Porém, ela foi muito bem cuidada e já tem mais de 10 anos e continua como se fosse nova, depreciada totalmente. Para ela figurar no ativo permanente, tem que fazer alguma reavaliação, tem que se fazer alguma coisa, ou consta o valor dela já totalmente depreciado?
Deixa eu ouvir o presidente aqui, depois do palpite. Bem, você vai constar o valor dela total e a depreciação de máquinas e equipamento. Ele fica o total e a depreciação. Agora, se você quiser fazer uma reavaliação dela, você vai colocar ele do passivo e altera o valor da reavaliação, altera o valor da máquina. Isso é a opção sua. E no dia que você realizar quando dia que você realizar essa correção, você vai pagar imposto, né? Esse é o problema. Na realidade, o presidente falou, só que com a 11.638 não existe reavaliação mais, certo? Só esse detalhe. Agora você pode deixar demonstrado 100% depreciado e 100% do valor. Então, a operação uma vai zerar a outra toda. Ok? Só um momentinho. Deixa o Halley falar sobre a depreciação, Halley. Vou fazer uma empresa onde eu vou integralizar capital com bens. E esses bens já foram depreciados, são coisas antigas. Porém, a empresa é nova. Eu vou começar a depreciar a partir do registro? Toda aquisição que você faz, o bem pode ser velho aonde ele estava na origem. Apesar que quem te vendeu, do momento que ele deu entrada no seu estabelecimento, ele passou a ter a data de vida útil a partir daquela entrada que você comprou. Não importa que se tenha ou não tenha vida, né? Não, porque você comprou como usado. Mas a partir daquele momento, você comprou porque ele te servia ainda, certo? Ele tem vida útil para você. Então, a partir do momento, você vai dar entrada no seu estabelecimento a partir daquela data. Então, ele vai ter a vida útil a partir daquela data. E a vida útil sempre continua sendo como dos 10%, dessas coisas. Não existe percentual maior ou menor, a não ser a diferencial de alíquotas, de veículos, essas coisas. Na realidade é o seguinte, com a 11.638, veio falando que a depreciação será feita de acordo com a vida útil do bem. Isso para fins econômico e gerencial. Para fins fiscais, as taxas continuam as mesmas da Receita Federal. Ok. Tá? Parece que se for do simples, não precisa depreciar também não, né? Se você for vender, sim. Fala, presidente. Não, o seguinte, gente. Não é que precisa depreciar. Lá no regulamento do imposto de renda, decreto 3.000, ele fala lá sobre depreciação do artigo 305 ao 310, e ele fala de depreciação que poderá usar com despesa de acordo com a vida útil do bem. Eu posso ser 1%, 2%, 3%. Vamos supor que você comprou um caminhão antigo, você vai falar, esse caminhão vai durar para mim 5 anos. Você vai depreciar 20% ao ano, né? E assim por diante. Você que determina, através de laudo, qual a vida útil que tiver bem. Mas vamos supor, se você comprou que é nacional, que necessidade tenho eu de fazer depreciação? Então, mas tem que fazer pelo menos um pouquinho, por você pelo menos determinar que você depreciou 1%. Se você não colocar nada, ele vai supor que você aceitou a lei e a depreciação seria 10%. Então, quando se for vender, você não determinou a probabilidade que a depreciação seria 1%, você aceitou que ela vai ser 10%. E quando você vender, passou os 10 anos, ele depreciou, você não usou nada, mas depreciou os 10%. Agora, é muito interessante, é bom vocês olharem bem. Eu tive um caso bem interessante. Vamos supor que a empresa é de transporte e ela é do presumido. Então, que necessidade teria dele depreciar 20% ao ano dos caminhões? E esse caminhão dele é muito bem tratado e ele durava muito. O que aconteceu? Chegou no ano de 2012, 2011, a empresa apresentou um lucro de 1.500.000. Só que ele tem um patrimônio de caminhão de 15 milhões, 20% de 15 milhões daria quanto? 300 nada, 3 milhões tanto, né? Ele comeu todo o lucro dele e ainda apresentou prejuízo. Pior ainda, que ele tinha feito retirado por labore.
Nós tinha feito lucro distribuído, todo ano. Tirou 700 mil lucro distribuído. O que eu fiz? Eu fui lá, depreciei o caminhão bem menos, então agora para mim vai depreciar, claro que eu já sabia disso. Aí, ela apresentou, então, um lucro de 1.500.000, ele fez a retirada de 750 e nos sobrou um lucro acumulado, certo, a discussão Assembleia, de 750. Isso, certo, seria administrativamente correto, não é problema nenhum. Então, cuidado com se for depreciação. É necessário fazer depreciação? Sim, então faça. Se não, não faça. Não faça não. Faça menos, né? Porque fazer tem que fazer, viu? Deixa o Fábio comentar ali, que depois eu... Deixa o Fábio comentar ali. Bem, com relação ao questionamento do Zé Walter, no caso da adquisição de um veículo no qual o fisco dá como 4 anos para depreciar, e geralmente esse veículo chega nos 4 anos, ele ainda está bom para vender. Né? Com a 11.638, com a lei 11.638, faculta que a empresa, por exemplo, comprou um veículo por 60 mil. Então, ela faz uma avaliação de qual seria o valor residual desse veículo, o final dos 4 anos. Ele vai estar disponível para ser vendido por quanto? Desses 60 mil vale por 20 mil? Então, eu coloco esse 20 mil como valor residual e deprecio só em cima dos 40. Eu faço a projeção da depreciação, em vez de ser em cima de 60, eu faço em cima de 40. Que aí ele termina os 4 anos e tem 20 mil ainda. Antes de eu comentar a respeito disso aí, eu gostaria de ouvir o Adair falar sobre depreciação. É o seguinte, a 11.638 trouxe outro engodo para nós, certo? A 11.638 fala para você pegar o bem pela vida útil e depreciar na medida da vida útil. Aí veio o CPC 27 e estragou tudo, porque é só para fins econômicos. A diferença, lá na Instrução Normativa 162 da Receita Federal, ela estipula a taxa de depreciação. Para fins fiscais, você tem que obedecer a 162. A 162, a Instrução 162 do Regulamento do Imposto de Renda. O que acontece? Você depois tem que adicionar isso no LALUR ou no RTT. Certo? Então, é adicionada a diferença. Isso que o presidente fez aí, aumentou a idade, está errado. Pode dar uma olhada. Eu fiz um estudo muito grande esses 15 dias sobre isso, porque eu estava vendendo justamente um veículo e aí eu fui interpretar a 11.638, me remeteu para o CPC 27 do CFC, e lá no CPC 27 você vai verificar isso, e todos os exemplos que dão, você tem que adicionar o diferencial que você supostamente pensava que ia ganhar, teve que adicionar. Tá? Bem, o nosso colega citou, então vamos defender. Vamos defender. Olha, o regulamento do imposto de renda é bem claro a respeito do assunto. Poderá usar como despesa até o limite da vida útil, gente. Não tem o que falar, não. Então é a vida útil, eu determinei a vida útil. Não tem outra coisa qualquer que vai passar por cima do regulamento, não, gente. É só falar de determinar a vida útil. E se ele estiver vivendo a outra, essa outra, me parece, está em confronto com o regulamento do imposto de renda. Para efeitos econômicos gerencial, certo? Agora, para efeitos fiscais, pega o CPC 27 e lê. Mas o CPC 27 é do nosso CFC, ué. Ele que edita as normas. É uma norma do Conselho Federal. Gente, eu tenho o regulamento do imposto de renda. Quem que eu vou obedecer? O regulamento do imposto de renda ou o CTC? Que ele fala para administrativo. Eu pago imposto de acordo com a vida útil do bem, gente. Que isso, gente? Tá errado, eu sei. Pronto. Você que determina. Não. A vida útil do seu bem é você, a empresa, é um laudo. Eu vou pagar imposto, eu vou descontar. Não. De acordo com a vida útil, descontar o imposto de renda como despesa, gente. Pois é que o Fábio colocou ali, ó. Você determina a sua vida útil de acordo, vamos supor, você tem um bem que você comprou por R$200 mil.
você, no fim de 10 anos, vamos supor, vou dar o exemplo de veículo. O veículo é depreciado pela IN 162 da Receita Federal em 20%. Tem casos que é 25%, certo? Dependendo do veículo. 25%. Então, são 4 anos. Mas aí você usou esse veículo 10 anos. Você, pela Lei 11.638, você poderia depreciá-lo, seria em 10 anos, mas ainda você vendeu por X. Então, você teria que fazer uma média aritmética, ver a proporcionalidade, ver que ele teria uma vida útil acima de 10 anos. Aí você poderia depreciá-lo para efeitos econômicos, para efeito gerencial, para você apurar um resultado dentro da contabilidade para fins da empresa. Mas para fins fiscais, você tinha que ir lá no LALUR ou no RTT e adicionar a fração que você usou indevidamente. Esse é o regulamento do imposto de renda, através da 11.638 e do CPC 27 do CFC. Isso aí, se você está usando a depreciação regularmente. Mas quando eu comprei o bem, eu já decidi que ele vai depreciar daquela maneira, gente. E está no artigo 310 do regulamento de imposto de renda. Eu posso usar fiscalmente, usar como despesa até o valor, usar como despesa, de acordo com a vida útil de cada bem, poxa. Isso está no regulamento de imposto de renda, eu vou pagar imposto a mais, porque está escrito lá. Eu comecei a dizer, agora acontece que ele já tinha usado isso. É diferente, gente. Ele já tinha usado e voltou atrás. Não, se ele começou do mesmo jeitinho, não é problema nenhum, não. Então, aí eu aposto. Vou discutir, não. Vamos tocar o barco. Eu não faço dessa forma, eu tentei. Quando eu vi a 11.638, a minha interpretação era corretamente essa também. Certo? Ué, mas essa lei veio para regulamentar a 6.404, que é das SA, veio para normatizar, veio o CPC. Gente, olha, quem regulamenta o imposto de renda é quem? O regulamento do imposto de renda. Eu cumpri o regulamento do imposto de renda. O que me interessa a outra? Fiscal. Agora ele pode fazer contabilmente, do jeito que quiser. Mas fiscalmente é regulamento do imposto de renda e pronto. Não tem SA, não tem nada na vida, não. É o regulamento do imposto de renda. Calma, presidente. Depois vamos fazer um estudo melhor para a gente jogar no ar essas coisas. Próximo tá? terço. Eu gostaria de registrar a presença aqui primeiro do nosso diretor Leonardo, está aí. Eu gostaria de convidar o diretor Carlos para sentar ao lado ali do Fábio hoje, certo? Fazer a presença. O nosso diretor que está sempre aqui, mas de vez em quando é mais sumido, o Joeli também está aqui hoje fazendo presença conosco. Só um parênteses, não sei se você já anunciou justificou a ausência do nosso colega Otávio. Não, pode. Hoje o Otávio está participando de um evento, o filho dele está passando a ser mais um colega nosso, está formando um filho em ciências contábeis, né? Então está tendo um culto, ele foi participar do evento, né? Então está vindo mais um contador aí. E eu queria... 11.000 é de 2008. Eu queria registrar a presença aqui e ao mesmo tempo passar a palavra para ela, Ludmila Dairel. Fica à vontade, passar o microfone para você se identifique. Se apresenta. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou psicóloga, psicodramatista. Fiz um convênio com o sindicato há alguns meses atrás para desconto em terapia, tá? Tanto para os sindicalizados quanto para os seus dependentes. E hoje eu vim me apresentar e deixar alguns cartões aqui, caso vocês queiram. Meu consultório fica ali no setor aeroporto. Tenho já o contrato, são 35% de desconto na consulta. A consulta no valor de mercado é R$80, com 35% vai para R$52, tá? E é só ligar, eu vou deixar meu cartão, caso vocês queiram, vai deixar ali na mesa, tá bom? Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Vou deixar aqui para não atrapalhar vocês. Ok. Tá, obrigado.
A turma não teve coragem, mas você podia baixar um pouquinho, dar um percentual maior. O preço da coparticipação da Unimed, né? Depois nós vamos conversar sobre isso, tá ok? Então tá bom. Tá, obrigado. Obrigado a vocês. Tchau. Vamos aqui com o João agora. Que é o João Evangelista ali, ó. Vamos lá, IR. Vamos lá. Gostaria de ver com os colegas o seguinte. O imposto retido de funcionário da empresa do Simples, menor que R$10, ele não está sendo recolhido, correto? É necessário ele permanecer no contra-cheque, ficar evidenciado? Passar ali para o Adair ali, eu gosto de ver as respostas do Adair. Vamos ouvir o Adair ali. Depois na DIRF vai aparecer, né? Vamos ouvir o parecer do Adair. Em relação à remuneração normal, mensal normal, né, até R$10 é dispensada a retenção. Agora, no 13º, que é exclusivo, essa é obrigatório ser feita a retenção. Menos de 10, ele pode ficar retido. Assim que completar R$10, faz a guia e recolhe. Agora, a DIRF, no caso da empresa do Simples, ela estaria dispensada da DIRF, né? Ou não? Está sujeita à DIRF. Está sujeita à DIRF e tem que fazer a declaração lá, em qualquer valor retido. Geraldo, complementa aí, vai. Você fala no microfone, eu gosto de ouvir você também. Não, é que o Adair falou, ele não falou... mensal, menos de R$10, eu nem faço retenção. Não é obrigado. Aonde está na lei que fala que tem que fazer retenção? Não diz que é dispensado? Correto. Eu, por exemplo, eu até... Não é um posicionamento correto. Mas o nosso programa, ele costuma fazer. Muitas vezes eu falo para o menino, manda um dependente aí. Manda um dependente aí, porque... Hã? Espera aí, passa ali para o Marcelinho. Não, e outro, aí se um empregado deu menos de 10, se você quiser fazer retenção, o outro lá tem 50 e recolhe. Mas junto tudo e recolhe. Eu não faço a retenção menos de R$10. Não é obrigado. Pois é, justamente. Fala aí, Marcelo. Lino. Lá no nosso programa, lá na tabela lá do imposto de renda, lá tem lá, guia menos de R$10. Você põe lá R$10, ele não vai descontar menos de 10, hein? Ele não vai descontar. Não entendi. Na tabela lá do nosso, na tabela do imposto de renda na fonte, quando você baixa a tabela do imposto de renda na fonte lá, tem lá R$10, você guia, dá R$10, não desconta. Aí não vai reter. Parametriza lá no nosso programa. Entendi. É melhor do que jogar um dependente, é verdade. Aí fica na parametrização, né? Só isso, João? Mais alguma dúvida do IR? Se pode ficar na folha. Se der funcionar na folha. Não, mas Então, pelo que eu entendi, não pode ficar sem ser evidenciado no contra-cheque. É que o Geraldo comentou, não é obrigatório. Se você uma vez deixou representando R$9 lá, aí seria, e outro deu 15, então já dá um DARF. Então aí você pode acumular e depois informar na DIRF daquela forma. Como não está obrigado a fazer essa demonstração e esse recolhimento, então é melhor fazer igual o Marcelinho falou, você parametriza. E já exclui o valor descontado, porque senão você vai, o líquido do funcionário vai ficar menos os R$9. Vai ficar menos os 9, correto. Não, correto que eu estou falando, mas às vezes ele não tem nenhum, não deu um DARF, então vai ficar sem recolher. Então é melhor na parametrização deixar. Deixa o Zé Walter falar ali um pouquinho. É sobre esse assunto? Sobre isso aí? É interessante analisar o seguinte: se eu fiz a retenção de R$7, só tem esse empregado, então eu retive. O mês que vem eu faço 7 também, dá 14. Então, ao meu entender, aí teria que não é acumulativo, então
É uma apropriação indébita? Como é que fica isso aí? Não é acumulativo e você vai... eu estou falando assim, quem faz a retenção, se demonstrou a retenção, tem que ter esse cuidado. Tem, aí o que acontece? Se você informar na DIRF dessa forma, ele vai constar uma obrigatoriedade dele ter que fazer essa declaração. E aí a empresa vai ter que dar um informativo de rendimento para ele com os descontos. Exatamente. E aí a empresa não vai aparecer recolhimento da empresa. Então vai ser uma série de coisinhas burocráticas que é melhor evitar de fazer a retenção dele e dar os R$7 para ele todo mês gastar a mais. Você chegou onde eu estava querendo chegar. Pois é. João, é sobre o IR ainda? Deixa a Daire ali, ó, antes do IR lá ainda. No exemplo do Zé Walter aí, parece que ficou uma dúvida. No mês de janeiro retém 7, no mês de fevereiro retém mais 7. No mês de fevereiro gerou a obrigação de fazer o recolhimento, R$14. E lá na DIRF vem especificado mensalmente. Pois é, que eu estou falando, mas aí se ele ficar demonstrado. Correto. Né? Como o Geraldo falou, não é acumulativo, mas aí passa a ser acumulativo. Lembrando que na lei, eu acho que a 9.430, artigo 64, que dá esse limite é por beneficiário. Correto. É bem claro. Correto. Porque aí se tiver 5 empregados de 7 lá, a empresa já está obrigada a fazer um DARF de 35. Aí não tem problema. Aí na informe de rendimento do funcionário, você vai discriminar o 7 dele 2 meses, 3 meses ou 10 meses. Agora com o presidente. Eu estava trabalhando no nosso programa e é o seguinte, eu tinha um XML para buscar lá do mês 6. E no programa não estava importando. Eu conversei aqui com o pessoal do suporte falou que só do mês da competência. É verídico isso, presidente? Bem, você tem que voltar ao programa no mês que você está querendo fazer. Vamos supor assim, esse XML que você chegou no mês 6, ele não foi usado. Foi? Correto. Não foi. Não foi. Lá no mês 7 também não foi usado. Não foi. Então, no mês 8 vai ser usado. Vai ser usado. Ele vai lá, terá a obrigação de ir lá e pegar aqueles que não foram usados, porque a mercadoria pode ter chegado no mês 8. Correto. Então, ele terá que pegar os meses, 2 meses para trás e 2 meses para frente, 2 meses para trás. Se não fazendo, está errado. Não, pois é, aí vai lá e pega no mês 6 e volta para o mês 8? Você não está querendo lançar no mês 8? Se esse XML não foi usado no mês 6 e no mês 7, ele está lá na sua máquina, lá no C da máquina ou no B da máquina, para ser importado no dia que você quiser. Então, aí ele existe agora. Porque na época, no mês 6, no mês 7, ele não existia. Você não pegou lugar nenhum. Ou você chegou, não pegou, ou você deixou para passar. Por uma determinada então, alguma coisa aconteceu. Então, se não estava na máquina para pegar, ele está lá. Ou então você salvou depois. Uma coisa aconteceu aí. Ou ele não chegou na época certa, ou você não salvou na época certa. Ou aí, quando chegar em janeiro, ele vai lá e pega o que está atrasado e coloca no mês para você lançar. Aí você vai determinar, ele vai falar, este XML é do mês tal e vai ser lançado agora. Aparece lá para lançar. Foi emitido no dia mês 6. Aí você fala, ele vai ser lançado no dia 1º de agosto. Sim. Pois é, aí só vale 2 meses para trás? Vai. Do mês 5, 4, 2? Aí olha bem, então, será que tem esses casos? Pode acontecer? Evidentemente então, tem. Eu vou pegar, porque eu comecei esse XML no mês de janeiro, né? Não sei. Então eu vou pegar 10 meses para trás, pronto. Não pego não. Se existe essa possibilidade, nós vamos fazer. Não, correto. Deixa o Geraldo comentar ali a respeito do X. Não, vai. Já que falou em XML, eu gostaria de fazer uma pergunta referente ao dispositivo que o Cefaz prometeu, conforme a Everaldo disse para nós aqui, já está à disposição ou ainda estão enrolando ainda até hoje? Eu não falaria. Prometeu em fazer o estudo. Não. Exato. Eu discordo do Djalma, prometeu e promessa é dívida, né? Então eles prometeram naquela época fazer isso. Aí o rapaz, eu estou de férias. Não é enrolando não, Geraldo, desculpa falar.
lá não enrolou, não. Não, desculpa aí a colocação, porque eu quero saber se vocês estão trabalhando, ou o que eles disseram para nós, ou se não falaram nada. Deixa eu terminar. Aí, eu liguei na semana, 3 semanas atrás, quando ele voltou de férias, ele voltou no dia 27 de agosto, né? Ele voltou, Everaldo, eu prometo para você que no máximo de 2 semanas, 3 semanas estará pronto. Aí passou uma semana, passou 2 semanas. Hoje eu liguei para ele, aí ontem ele falou assim, o Everaldo, minha promessa é dívida. Se Deus quiser, sexta-feira, isso deve estar pronto. Agora, pode, gente, mexer com informática e promete, agora terminar é outra coisa. Então, eles estão com a maior boa vontade do mundo, que inclusive certo eu passar para vocês aqui, que tem esse programa por aí, que está falando, que está pegando isso lá. Ele falou para mim, qualquer coisa que não tiver dentro da lei é cambalacho. Ele falou para mim isso. E muitos softwares a solicitar isso. Então, nós vamos colocar esse, se Deus quiser, vai colocar no portal do contabilista, o contabilista vai lá e pega esse XML. Essa é a promessa que ele fez. E já existe. Não existe, não. Não existe. Então, ele está me enganando, então. Porque ele falou que não existe. Existe. Tá bom, existe, né? Aí ele falou assim, mais ainda, ó. Olha bem, se existe, Everaldo, você me traz aqui que é cambalacho. Ele falou para mim, tá bom? Ô Silas, o negócio é o seguinte, para quem não ouviu aí a promessa, é o seguinte, o Cefaz vai disponibilizar o XML de todas as notas fiscais eletrônicas no site dele já é disponibilizado para quem tenha a certificação digital. Então, quem tem a certificação digital tem acesso no XML. Agora, só que ele vai postar, disponibilizar no portal do contabilista. Através do portal do contabilista, o contabilista vai ter acesso em todos os XML das empresas ao qual ele é responsável. Então, é dessa forma que está vindo essa ferramenta para o contabilista através do portal do contabilista. Porque dentro do portal do Cefaz, através da certificação digital, todo mundo tem acesso. Mas quem não tem acesso é sem certificado através da responsabilidade do contabilista com a empresa e o Cefaz. Então vai ser dessa forma. Mas através da certificação digital... Da sua. Desculpa aí que o Everaldo acho que não entendeu bem a minha pergunta. Porque ele justificou que o cara lá não está enrolando. É isso que eu quero saber. Não, se vai o cara sair. Não está enrolando. Vai sair, é o que ele comentou com nós hoje. Agora, através da certificação digital, como é que pega isso aí? Depende de um programa, depende não? Não. Você lê Você tem o leitor óptico, você tem o código de barra. Não é isso. Eu estou querendo pegar lá no site deles todas as notas fiscais que... Espera aí. Através da certificação da empresa, você entra no site do Cefaz e consegue pegar o XML das notas emitidas para ele. É isso aí que eu quero. Pois é, tem. Pois. Não, então tá certo. Mas o problema é esse. Você tem que estar com o DANF na mão, passar o leitor e... Pois é. Não, aí eu não quero não. Um sistema que as minhas notas vêm automático para mim, sem eu ter que fazer força nenhuma. Não, é através do e-mail. Tá. Todas as notas. Vamos supor uma empresa aí. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos discutir a capacidade que cada um tem, a tecnologia que cada um tem. A questão é que o Cefaz vai facilitar aos contabilistas, através do portal do contabilista, o XML das empresas ao qual ele ficou responsável perante o Cefaz. Então, dentro daquela relação das empresas que o Cefaz cadastrou no seu nome, aquelas empresas você vai ter acesso no XML delas através... Entrada eu tenho certeza, saída eu não sei. Entrada eu tenho certeza. Tá? Vamos para frente aqui. Vamos conversar com o Ronan aqui sobre o HERE. Colegas, na semana anterior, atendendo a pedido de um internauta, nós falamos sobre a caracterização da mercância de
construção de casas, o comércio de vendas de casas, a sua caracterização em empresa individual. Para algum dos senhores que não estiveram na semana passada, aqui está a redação do artigo 152. Equipara-se também a pessoa jurídica, o proprietário ou titular de terrenos ou gleba de terra que, sem efetuar o registro dos loteamentos de incorporação ou loteamento, neles promova a construção de prédio com mais de 2 unidades imobiliárias ou a execução de loteamento, se iniciar a alienação das unidades imobiliárias ou dos lotes de terreno antes do decorrido do prazo de 60 meses contado da data da averbação em registro imobiliário. Houve uma dúvida de que o que é prédio e o que é casa. Ficou-se a dúvida. Alguém disse que o imposto é o ganho de capital em quaisquer operações. Nós estivemos lá com o Jorge na Receita Federal. O que diz aqui o artigo 152 do RIR? Quando se fala em prédio para a Receita Federal, tanto faz ser casas, salas ou edifício vertical, com tantas unidades queiram. Esse é um prédio. Mas, verticalmente, 2, 3, 4, 5, 10 unidades também são prédios. Então, clareou essa dúvida. Quando fala aqui, no artigo 152, que aliena essas atividades no prazo de 5 anos após o registro imobiliário do loteamento, quer dizer, para se promover um registro imobiliário ou um condomínio, exige-se uma empresa. Mas se o cidadão tem uma área, 5.000 metros quadrados, ele constrói lá dentro 30 unidades, 30 casas ou 30 prédios que ele constrói. Ele não registrou esse empreendimento, loteamento, não foi registrado. Ou seja, só na pessoa física dele que ele o fez. Tudo bem. Se ele vender mais de 2 dessas unidades, aí a Receita Federal equipara-se aquele empreendimento, mesmo sem registro, como atividade comercial. Se ele não registrou isto, não vendeu, passou de 5 anos, a Receita Federal entende-se que isso é uma atividade comercial própria. Comprou-se para alugar, por exemplo, que é a casa desse. Inclusive, essa pessoa que perguntou, ele construiu 10 casas para locação. Então, esse foi o que o Jorge Martins clareou. É isso que está dizendo aqui o artigo 152. Então, eu trouxe isso só para clarear que, ao se falarmos em prédio e casa, é a mesma coisa para a Receita Federal. Agora, quando é que se recolhe, que aplica-se o ganho de capital? Tudo bem, o cidadão, eventualmente, no ano de 2013, ele construiu mais de 2 casas, vamos dizer 3, 4, 5, 6 casas. Construiu em 2013, 6 casas. Ele as vendeu. Mas ele não pretende fazer isso em 2014, não tem uma constância. Aí é o ganho de capital. Mas se ele tem um ato de comprar, de construir e vender, esse é o ato dele, é a atividade dele, aí sim, se for superior a 2 unidades equiparas, pode-se equiparar à empresa individual do ramo imobiliário. Só para clarear aquilo que se questionamos anteriormente. Obrigado. Então é 2 no ano? 2 no ano. Essa questão de 2 no ano, até 2 está isento, mas se construir 3 dentro do ano e vender as 3, tudo bem, aplica-se o ganho de capital. Mas se ele construiu 3 no ano seguinte, construiu mais 3, aí é uma atividade comercial. Isso é safado. Dá um microfone aí. Quem está com o microfone? No Derli? E no caso desse pessoal que está construindo para esse esquema da Caixa aí, né? Certo. Minha Casa Minha Vida, que tem muita gente que compra o lote, constrói, vende, vai, compra outro, constrói de novo, vende.
Aí não vai caracterizar comercial. Isto, aí, colega, é o seguinte, por isso que realmente muitos têm essa dúvida e está se ocorrendo muito isto. Se o cidadão, ele fez isso, digamos, no exercício 2013, isto para o entendimento do Jorge, porque a lei não fala claramente sobre isso. Dentro do ano de 2013, ele comercializou 3, 4, 5 de idade, parou por aí, 2014 não vai fazer isso, 2015 também não. O ganho de capital. Agora, se é uma atividade dele comprar e vender, agora, para isso, para ele provar que não é atividade dele, digamos que ele tenha uma outra atividade, ele seja um contador, ele é um contador, tem a sua profissão definida, ele construiu 4 casas dentro do exercício e vendeu as 4 casas, é um ganho de capital. Isso. Agora, ele é um profissional sem vínculo empregatício, não tem uma profissão definida, construiu 4 casas e vendeu, aí está mais característico de ser uma atividade dele. O ano seguinte ele repetiu novamente, aí é equiparado, poderá ser equiparado à pessoa jurídica. Tá ok. Inclusive tem até uma pergunta e resposta, é a 627. A pessoa perguntou aqui e surgiu até dúvida, eu levei ela para o Jorge. Aqui perguntou, o consulente perguntou, a pergunta 627. A pessoa física equiparada à pessoa jurídica em razão de operações com imóveis, que esse caso nós estamos citando, ele construiu mais de 2 unidades, não registrou no registro imobiliário, mas ele foi equiparado à pessoa jurídica. Isso num determinado empreendimento, vamos dizer no setor A. No setor A, ele foi equiparado à pessoa jurídica porque ele fez aquele empreendimento no setor A. Tudo bem. Lá no setor B, ele tinha um imóvel, que ele vendeu o imóvel lá no setor B. Este imóvel também vai ter o mesmo tratamento que teve o outro? Não. Ele não foi, ele foi equiparado à pessoa jurídica por aquele empreendimento que for mais de 12 de idade. Esta pergunta aqui. A pessoa física equiparada à pessoa jurídica em razão de operações com imóveis sofre dupla tributação de seus lucros se efetuar alienação eventual de imóvel sujeita ao regime da lei 950? A Receita disse, não. Alienação dos imóveis não integrantes da incorporação ou loteamento é tributada como ganho de capital na pessoa física. Entendeu? Entendi. Tá bom. Pergunta do colega foi o seguinte: a pessoa física é equiparada... Você quer saber o número da pergunta? O número? 627. Passa aqui para o presidente ler essa mensagem boa que saiu aqui, ó. Eu tô com as vistas curtas, rapaz. Aí eu não leio não, tem que ler ali, ó. Não, isso aí é um projeto de lei que vocês estão vendo aí, ó, lendo melhor do que eu aí, que a partir de 2014 tem um decreto lá, falta só sancionar. Mas já passaram, o deputado já pôs já virou um decreto lá que exigindo a contabilidade da escrituração integral do lucro presumido. Quer dizer, então, o Farias de Sá Arnaldo Farias de Sá já tinha alencado isso em termos de que a contabilidade é obrigatória. Estão dizendo que as empresas de lucro presumido têm necessidade de demonstrar um balanço, um resultado. Então, agora esse deputado, acho que é de Santa Catarina, se não me falha a memória, de São Paulo? Não, esse aí é outro. Ah, tá. Esse aí é outro, é do pessoal. Lê aí, Zé Walter, isso aí. Acho que... Não, é isso aí. Depois vocês podem achar aí essa lei. Lê. Espera aí, então pega que você quer um microfone para falar isso aí? Eu não estou... Tá, ok. Lê e responde já. Prezado contador Everaldo, gostaria de solicitar ao senhor que colocasse em debate hoje no grupo de estudos que o contador José Walter refizesse passo a passo do item como alterar o Drive A para aceitar pendrive para requerer PRI, pois o item está muito resumido
e eu tentei fazer e não dei conta. É disponibilizado e disponibilizar no site do cego. Este item estava postado no site do cego. Sem mais, agradeço a atenção. Wilker Santana. Wilker Santana. Uhum. Certo. E Mato Grosso. Não. Pode ser até lá da minha Corumbaíba mesmo, eu não sei. Então você vai com o presidente depois. Não, eu até diria para o Wilker que é impossível aqui, porque nós não temos um pendrive que possa ser. Não, eu falo assim, vocês elaborar esse trabalho, colocar no site, passo a passo. Já tem ele, certo? Só que ele queria passo a passo que fizesse. Agora, eu vou pegar o telefone dele aí e vou ligar para ele, certo? Ok. Uhum. Então, e aí eu vou explicar a ele, vou fazer junto com ele, vou pôr vou pôr um pendrive no meu equipamento e ele vai pôr um lá. E nós vamos fazer juntos, vai dar certo. Vai anotando o telefone dele aí, leva lá pro Geso o microfone lá. Você conhece o Geso? Quero falar, mas hoje ele está quietinho, não sentou perto da Divina. Ele não deixa a Divina quieta nem um pouquinho. Enquanto chega lá, o projeto aí é para que 2014, lucro presumido vai ter só contabilidade? Como é que é? Não, é obrigatório a contabilidade integral, como se fosse lucro real, tá? Só que pode ser até arbitrado também. Vamos lá, Geso, vamos falar do complicado? Vamos lá. O parcelamento do Simples. A gente está recolhendo aí esses R$300 mensais. E quando abriu esse parcelamento do Estado aí, parcelando só o ICMS, o Estado falou na época que desmembrou da Receita Federal a parte do ICMS, né? Aí eu estou vendo um barulho por aí que a gente tem que fazer, retificar o PGDAS, né? Tirando o ICMS e retificar também a DEFIS. Alguém está fazendo isso ou está quieto também igual eu, esperando homologar lá? E como é que faz? Olha, na realidade está esse cochicho, esse bochicho. Acontece o seguinte, que quem não recebeu a notificação do Cefaz continua pagando os R$300, certo? Porque a Receita Federal ficou de comunicar com o Cefaz a exclusão do ICMS. Como ela não consolidou ainda o parcelamento e o Cefaz não te notificou, então fica quieto. Vai pagando os 300. Viu? Já que você tocou em parcelamento, vocês estão sabendo. Espera aí só um pouquinho. Já tem um parcelamento aí no Cefaz aí, desde segunda-feira, né? Que para quem quiser pagar até 30 de setembro, tem desconto de 100% na multa e nos juros, 50% na correção monetária. E na multa formal, 97%, certo? Então, quem tiver algum débito ou multa formal, foi multado por blocos, essas coisas aí, e que não tem os blocos mais, está na hora de aproveitar. Já está valendo, já. Certo? Quem tem um auto, só se entrar lá no site, tem uma recomendação. Se a mensagem sair para você procurar a unidade do Cefaz, aí você tem que procurar lá. Tá disponível no espaço contábil a questão do parcelamento. Divina. Aproveitando o gancho do parcelamento, aquele parcelamento lá, ele tá incluso até fevereiro de 2013, porque está o 2011, 2012 e uma parte de janeiro e fevereiro de 2013. Está incluso? Pelo que eu li lá, está até julho de 2013. Certo? Julho? Julho de 2013. É porque a lei saiu em agosto, eles já pegou julho. Obrigada. Receita. Certinho, diretor Fábio.
Diz que quer arrecadar 160 bilhões. 111 é em outubro. Vamos? Só isso aí, Jesus? Ah, tá. Vamos aqui com o Eudir, aqui, ó. O Eudir. Aqui, ó, na frente. Transportes. Eu tenho uma dúvida e gostaria que os colegas me ajudassem. Eu estou trabalhando com uma empresa que trabalha com derivados de frigorífico. Eu tenho motoristas que ficam até 12 horas aguardando a carga. Pela manhã, desloca da empresa, vai até o local do descarregamento, fica parado o motorista aguardando o carregamento por um período equivalente a até 12 horas e depois retorna. Segundo eu pesquisei a respeito do assunto, esse período não era considerado como trabalho remunerado, seria folga. O que poderia ser feito para regulamentar esse procedimento? Meu motorista sai da minha empresa, vai até o local para carregar, fica aguardando um período em torno de 12 horas para ser carregado e depois retorna à sua base. E anteriormente eu estava pagando para ele um período ao mês de 24 horas, o salário normal da categoria e 24 horas extra. Houve uma mudança na legislação que diz que o motorista fica parado esse tempo, pode retornar, mas como seria pago esse período de 12 horas, com o motorista fica disponível, aguardando ali a carga? Gostaria que os colegas me ajudassem. Você está querendo saber a informação trabalhista, né? Trabalhista. Alguém tem essa vivência aí? Quer falar, presidente? Dair. Bem, colega, se a gente der uma olhada... Não é porque não ligou. Se a gente der uma olhada lá no artigo 3º da CLT, essa disponibilidade que ele tem na empresa, no meu ver, ele constitui salário. E só pode ter mais de 2 horas por dia, a não ser que tenha revezamento, ao dia que eu acordo, se ele trabalhou 12 horas, ele vai ter que receber as 12 horas, não tem o que falar, não. Eu vejo dessa maneira. Se for disponível, ficou parado lá, tá, as pessoas da empresa tem que ganhar. E o banco de horas não funciona, não? Mas acontece que ele ficou lá na marra, né? Porque na realidade é o seguinte, o que houve muita alteração na efeito de transporte, com a lei 6.619, parece, acho que é isso aí mesmo, que é quando ele está viajando, ele não pode viajar mais do que 4 horas, ele tem que parar para descansar. Essa aí foi feito e é remunerado. Quanto ao seu sistema aí, apesar de ele estar lá parado, mas você está ganhando a diária do caminhão que está lá e ele está hierarquicamente sendo responsável pelo caminhão que está lá e cumprindo hierarquicamente um determinado compromisso que você determinou para ele. Eu acredito que na junta do trabalho, se ele fizer uma reclamação, eu acho que vão considerar como ele está disponível a critério da empresa. A não ser que você pegue o seguinte, vai lá, substitui ele para outro motorista, ele volta novamente, mas se ficar constante lá, o Eli está com razão, tem que o cara que o sindicato vai taxativamente classificar como período trabalhado. Tranquilo, porque ele está à disposição da empresa. Ele não está ali porque ele quer. Você mandou para lá e ele está. E outra coisa, ele vai provar, eu não sei no seu caso, mas ele vai provar que toda transportadora, quando excede esse prazo, ela tem uma diária, ela recebe uma diária. Todas as empresas. Porque o caminhão não fica nesse período que fica em aberto, não fica ganhando. Fica guardando uma carga.
Pois é, não fica ganhando, mas a maioria das transportadoras recebe esse período. Porque tem a maioria das transportadoras aí, quando a carga não é descarregada, fica de um dia para o outro, ou está esperando para carregar, ela recebe uma diária por isso. Né? Pois é, o que você, se pagar uma diária fora dos direitos trabalhistas, fica mais barato do que se pagar hora extra? Pois é, e no caso que o Zé Walter colocou, tem o banco de horas, às vezes há condições de fazer um banco de horas, compensação de horas extras, de horas, ou compensação de horas, ou então um banco de horas, porque no dia que ele ficar lá aguardando muito tempo, você pode dar uma folga para ele. O que a empresa está visando é não ter prejuízo no profissional que se trabalha com eles. Ele está querendo uma maneira que não. Está querendo uma forma. É habitual? Não, tá bom. É habitual? É habitual. Não sempre habitual. É esporádico. Não, se é esporádico, acho que o banco de horas caberia bem aí, a compensação de horas, né, Geraldo? Acho que sim, porque é questão de você, vamos supor, considerar esse período como trabalho e um outro momento lá você dá uma folga para ele, para compensar. Há essa possibilidade. Teria que ver a convenção também, né, Daí? Na próxima semana eu vou trazer com mais detalhe. Teria que ver a convenção de trabalho. Fábio. Bem, colegas, comunicar para vocês que no dia 27 de agosto, a Receita Federal do Brasil, ela editou um ato declaratório interpretativo, RFB número 4, de 27 de agosto de 2013, no qual ela dá o entendimento de que as empresas que estão sujeitas à desoneração da folha, ou seja, o artigo 7 e 8 da 12.546, não podiam retroagir a desoneração da folha, né? Contrariando o que está na própria lei, está no seu artigo, no parágrafo 8º e 9º do artigo 8º, o parágrafo 8º e 9º do artigo 8º e 7º e 8º do artigo 7º, né? E um contador, o qual tinha orientado fazer retroagir, me ligou desesperadamente porque o cliente dele estava ameaçando porque tinha pago e estava arriscado perder o cliente e ainda pagar a diferença. E eu peguei, estudei a lei, fundamentei, fiz um ofício, né, passei para o Everaldo analisou, achou pertinente, assinou, eu dei entrada na Receita Federal e imediatamente a Receita Federal fez um despacho sem número, no dia 28 de agosto, né, tornando sem efeito o referido ato declaratório. Certo? Então é só colocar para vocês que nem tudo que a Receita faz a gente deve aceitar, né? E que, como já deve ser a quinta vez já que eu mando corrigir alguma coisa na Receita, eles simplesmente, quando eles não consertam a IN e deixam a própria IN lá, né, eles fazem sorrateiramente, ou seja, um ato declaratório interpretativo, eles tinham que fazer um outro ato cancelando aquele, mas não, fizeram um despacho com 3 linhas e sumiram com o ato declaratório do site, né? Entendeu? Eu não tenho nem a humildade de reconhecer o erro, né? Agora, para quem não conhece, relata aí como é que ficou a desoneração. Não, é o seguinte, a 12.546, né, foi alteração com a 12.844, no qual retornou aquelas desonerações que tinham saído pela MP 601, que expirou em 3 de junho de 2013. E aí a 12.844 retornou, como por exemplo, vou dar um exemplo, o caso do João lá, que é atacadista de brinquedos, né, João? Não sei se qual é a sua atividade. Comércio varejista de vestuário, né? Então, a lei retornou. Só que a lei, no final da lei, lá no artigo 49, fala o seguinte: esta lei entra em vigor no 4º mês da sua edição. Ou seja, vai entrar lá para outubro, novembro.
Mas ela tem um parágrafo lá que fala que quem pagou a GPS no vencimento, a GPS de julho no vencimento, pode retroagir, pode continuar com o benefício, ou seja, não tem que esperar até outubro, pode manter o benefício que vinha de abril, maio, junho, julho, pode manter. E o camarada vai e me solta um ato declaratório dizendo que não. Né? Quer dizer, aí eu quase apanho do contador, e o contador quase apanha do empresário, quase perde o cliente, né? Por irresponsabilidade de um ato declaratório. Interpretativo, né? Para a gente aprender a interpretar, e saiu errado. Mas felizmente, corrigiram. Obrigado. Todo mundo quase apanhou, mas ninguém apanhou. Quem pagou no vencimento. Continua desonerando. Mas o ato saiu dizendo que era proibido. Delimitou que só era proibido. No quarto mês só, né? Isso. Ok. Vamos aqui, Derli, lá com a Delton. Vê se eu li correto o seu nome aí. Adelton. Adeliton, é porque está certo. Eu pensei que era um L grande aqui, mas é um I. Eu não estou nem conhecendo minha letra, mas estou igual o Faustão. Bom, a minha dúvida é em questão dessa nova lei, né, recente, do final do ano passado. É a lei da transparência. Da transparência fiscal, né, a 12.741. Correto. Então, eu estou com muitas dúvidas, porque todas as pessoas que eu converso sobre uma informação sobre isso, ninguém sabe me informar. Né? Então, tipo assim, eu só queria saber como que eu devo fazer esses cálculos, se só vale para indústrias, né, essa transparência fiscal, ou também para o comércio, como que eu faço esses cálculos, como que eu devo proceder para eu poder informar para os meus clientes, né, nessa questão, porque eu preciso de informar para eles, porque assim, tem que ter uma informação triangular, que não só o contador que fica com essa responsabilidade nas costas, mas também o programador. Né? Se for só o contador, nós estamos enrolados. Não, correto. Aí eu só queria saber a informação. Eu até ia perguntar se o seu cliente está emitindo nota fiscal manual, porque na maioria é o software dele que teria que estar já trabalhando em cima disso. Se o programador dele não tem conhecimento da lei e queria ter uma consultoria com você, aí vocês trocariam informações e chegaria a um denominador comum e uma alíquota X do valor. Agora, acontece que tem muita gente pegando a cadeia produtiva. Então, o que acontece? Vai ser através da NCM, do produto lá na origem. Esse produto lá na origem, porque até hoje brigaram demais para isso, achando que politicamente ia ser um benefício para os empresários, e o tiro saiu pela culatra. Acabou dando responsabilidade, obrigações e penalidade para o empresário, e os políticos achou bom, porque ficou esquecido. A lei está em vigor, porém a penalidade vai a partir de 10 de junho de 2014. Pode falar, professor. O interessante é o seguinte, ele falou a cadeia. Quando isso só vai valer para o consumidor final. Se eu comprei daquele lá, ele não vem nada. E como que eu vou descobrir a cadeia desse imposto lá para cá, né? É uma coisa esquisita, né? Fala, colega. Espera aí, deixa eu falar, eu passo o microfone para você. Fala aí, colega. É pertinente a pergunta, porque eu tenho restaurantes. Como que eu vou saber a cadeia produtiva de um restaurante? O nosso cupom fiscal é emitido refeições, né? Aí é que o pessoal está... come arroz, feijão e carne, outro come arroz, batatinha e tomate. Deixa eu só falar. Aí que o povo está pegando lá do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele soltou uma tabela, um cálculo. E todo mundo está trabalhando em cima desse cálculo, tipo assim, de aproximação. Vamos pôr, o termo é bem pesado, mas aleatoriamente. Entendeu? É aleatoriamente. Porque é por aproximação, é por referência. Ninguém chegou ao valor real. Como diz, faz de conta, axologia. Então,
Então é isso. Deixa o Geraldo comentar mais um pouquinho aqui. Hã? Era isso. Deixa o Fábio falar, deixa o Fábio comentar um pouquinho aqui. Não, poucos dias atrás, no jornal Hoje, né, o senhor Jacques Veloso soltou, que é advogado, especialista em direito tributário, fez uma matéria sobre essa questão dessa nota, do imposto da nota, né? Então ele fala o seguinte, que a coisa é bem mais complexa, que a lei, lá no seu artigo 1º, fala que o imposto não é o da sua venda, mas é de toda a cadeia produtiva, né? Ou seja, praticamente impossível se chegar nesse valor ajustado. Então, é uma lei que, como ele fala aqui, que foi um grande avanço na promoção da cidadania, mas jamais será corretamente cumprida. Essa é a realidade, né? Porque, na realidade, o que acontece? Se a indústria, que é a cadeia, ela tem como transferir realmente certo o imposto que está embutido, porque ele é o fabricante, ele é o dono da cadeia. Então, mas se ele vender para um atacadista... Um distribuidor. Pois é, um atacadista, ele provavelmente ele deveria ter um desconto, sei lá. Aí o atacadista vai vender para um varejista. O varejista vai vender para o consumidor final. Olha aí. O atacadista pode vender para um distribuidor, o distribuidor depois pode distribuir para um varejista. Então, é uma cadeia infinita. Então, por isso que o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele fez uns cálculos, e em cima desses cálculos, está todo mundo copiando os cálculos dele. Está todo mundo trabalhando assim. Só para o colega anotar, se você quiser pegar, é www.ibpt, tá? Quem quiser pegar o manualzinho lá, é www.ibpt.org.br. IB de bola, P e T. Né? ibpt.org.br. É Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Certo? Você esqueceu de um detalhe. O industrial... Traz aqui o microfone. Traz o microfone aqui. Não precisa pôr mais lento que o colega foi lá do restaurante. Aqui lá já foi. Não, antes de chegar. O industrial, antes dele fabricar, a matéria-prima já veio de muitos lugares e veio passando e dando os seus tombos também. Correto, mas só que aí ele está dando entrada na matéria-prima, ele não quer nem saber. Mas já aí tem já um é custo. quem vendeu a matéria-prima para ele que tem que pôr. Mas já tem um custo. Pois mas o problema é que ele vai pôr a cadeia do tributo que ele está pagando, não é que ele está recebendo de crédito, é o que ele vai debitar. Tá? Então aí, fala, Geraldo. Não, isso aí é o que você falou, é uma lei que não vai chegar a lugar nenhum. Agora, só é obrigado a informação para consumo final, correto? Para consumidor final. Só que isso aí é realmente que está todo mundo perdido em cima disso aí. Agora lá para o colega lá, ele simplesmente tem que passar essa informação que nós falamos, porque isso aí é obrigação do programador. Programador que vai jogar no sistema dele, que ele vai vincular ao MCM, né? E o próprio programa vai calcular. Sim, consumidor final. Porque não precisa você informar para revenda. Para revenda. Agora, só que está sendo informado. Que você compra uma nota para revender, está sendo informado. Mas para o consumidor final. Agora, como é que você falou. Depende de uma mercadoria sai, ela já é consumida aqui. De repente ela sai de lá, vai ser consumida bem acolá. Quer dizer, então, mas pelo MCM, esse imposto, ele vai ser o mesmo informado na nota fiscal. Ainda bem que falou que é aproximado. E eles não disseram a aproximação, se é de 1000% o erro, né? Eu acredito que, na verdade, o empresário ele tem a mania de reclamar demais e ele fala assim, nossa, eu pago 150% da folha de pagamento, de tributo, sei lá, eu não sei onde que ela arruma esses tributos todos para dar 150%, né? Aí um produto, um suco, vamos supor, um suco aí, estou pagando 45% de carga tributária. Quer dizer, vamos ser menos um pouquinho, né? Quer dizer, brigar demais para... Agora tem aí penalidade até de R$60 mil
para quem não cumprir a obrigação. Interessante, ninguém perguntou, porque quando sai a lei, aí houve muito questionamento em relação à empresa enquadrada no Simples Nacional. Como que ela iria calcular? Só que não tem diferenciação. Se a empresa que está vendendo, se é consumidor final, se ela é enquadrada no Simples ou não, o cálculo é o mesmo. Não vai ter diferença. Porque a empresa do Simples Nacional vai pagar menos. Mas por que o cálculo é o mesmo? É devido ser calculado lá da cadeia produtiva. Mas eu acho, mesmo assim, mesmo sendo calculado da cadeia, deveria ser menos, porque a tributação do Simples é diferenciada. Mas não vão achar uma fórmula, do jeito que sai, não vão achar uma fórmula para poder demonstrar isso correto. Deixa o Cícero falar ali, comentar. Agora, Cícero... a lei fala que você pode usar a nota ou outro mecanismo também, né? Por isso que o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário já pôs aproximado. Eli, eu estou preocupado com isso aí também, tanto é que eu questionei isso aqui já uns 2, 3 meses atrás, porque eu tenho um cliente que ele emite nota de prestação de serviço, e até hoje eu não consegui explicar para ele como é que ele vai colocar esse imposto lá na nota. Porque aí você falou até, está emitindo manual. Praticamente sim, porque ele vai lá no site da prefeitura, digita aquele login lá da inscrição, e ele tem que digitar manual a nota dele. A prefeitura não deu nenhum instrumento para vir essa informação. Igual um programador, né, que vai lá e coloca lá essas informações. No caso da prefeitura, não. Você teria que digitar essas informações. E como é que fica? Tem algum colega aí que está emitindo nota de prestação de serviço da prefeitura, tanto Goiânia como Aparecida, e está destacando esses impostos? Todo mundo esperando chegar o ano que vem. Então ninguém está destacando. Chegar o ano que vem, porque o ano que vem muito poucas empresas estão destacando. E aí que está destacando vai lá no IBBT lá e pega. Eu fiz o seguinte ali, eu fiz o cartazinho mencionando a lei. Se a empresa está no Simples ou no presumido, aí eu coloquei quanto que ela paga de PIS, que é o valor aproximado, 0,65, 3 de COFINS, imposto de renda, contribuição social. Se ela está no Simples, eu joguei aqui esse percentual de PIS, COFINS que está lá na... Pois é, mas dentro dessa lei aí, o imposto de renda e a contribuição social não entra nesse cálculo. Mas é igual eu falei, a lei não fala que você pode usar outro mecanismo. Não, porque o que aconteceu? Você demonstrou o que você está sujeito à tributação dentro da sua alíquota do Simples, tá? Quer dizer, pelo menos em termos de penalidade, como não está vigorando a penalidade ainda, você está já arrumando um método de pelo menos demonstrar o conhecimento para pelo contribuinte e consumidor. Mas, na realidade, é preferível ir lá pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário do que ficar... Ele fez uma pergunta boa que dá outras perguntas boas. Porque se é vinculado ao NCM, aí eu gostaria de perguntar. Que eu estou tentando responder e gostaria de perguntar. Como que eu vou achar o NCM do serviço? Eu não consegui até agora. Vai lá, Carlos. Nós tivemos uma reunião com a FEComércio agora, inclusive o Sindilógio estava lá participando, e eles olharam para a microempresa, certo? E falou que não está tão difícil assim, tão preocupante. É só a microempresa usar o índice da alíquota dela, certo? Porque consumidor, eu sei, tudo bem. Consumidor, o que a lei define como consumidor? É quem compra e quem vende, pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. E a FEComércio com o Sindilógio chegou nesse acordo para todo empresário que está no Simples Nacional usar a sua alíquota, deixar. Fecharam nesse acordo. E lá tinha 2 tributaristas que também concordaram com isso. Hã? Qual a passada? Não, mas aí, meu amigo, se for pegar essa cadeia, nós vamos ficar doidos. Por isso que a briga é essa, a discussão é essa. Porque se você demonstrar igual você falou, o Derli falou, e um cara cri-cri, e questionar isso no PROCON ou em outro órgão aí, o Ministério Público, vai ter pano para manga.
Quer dizer, vai ter. Porque a lei fala valor aproximado, então vai usar a expressão valor aproximado e jogar. Não, complica. É difícil, é uma situação complicada. Vamos. Está errado pelo seguinte: se você está demonstrando o imposto que incide na sua empresa, e o imposto você tem que demonstrar o imposto que ele gerou em toda a cadeia produtiva. Esse que é o grande problema. Só que não tem empresário. E por nenhum. isso que o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário te dá as alíquotas para você obedecer as alíquotas dela. Pronto, acabou. É aproximadamente. É aproximado. Foi Pois o que o próprio Instituto chegou. É aproximado. Pois é, então não a sua alíquota. Você vai ter que pegar. Copiar lá o do Instituto. É. Não, é porque o Instituto já é de planejamento. Então ele estuda a origem, a cadeia tributária de cada produto e tal, e chegou a um valor aproximado que aquele produto é X. Então, dentro desse X, é a melhor forma de que os programadores estão trabalhando. Tá? Vamos. Deixa eu só ver aqui, colega, porque aqui é o grupo de estudo. Nós estamos aqui dentro da lei. Eu queria ver onde é que fala, lá na cadeia daquele produto até chegar na empresa. Porque aqui fala o artigo 1º. Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços em todo o território nacional, deverá constar dos documentos fiscais ou equivalentes a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais. Totalidade. Inclusive até o colega aqui da empresa do Simples, a totalidade. Ele tem uma alíquota cheia da totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais. A empresa do Simples é uma alíquota cheia. Está junto ali o município, o estado e o federal, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços à venda. Agora vem outro aqui. Parágrafo 2º. A informação de que trata esse artigo poderá constar de painel afixado em local visível do estabelecimento. Pode ser num painel, num cartaz e alguma coisa. Não há necessariamente que lá no SF, no cartão, tem aquilo, se for burocrático. Aqui. Do estabelecimento, ou por qualquer outro meio eletrônico ou impresso, de forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados dos tributos. Pelo que eu estou entendendo aqui, o consumidor é no valor, esses bares, restaurantes, é na sua venda, não no seu passado, sabe? Na formação do seu preço de venda. Meu preço de venda para o consumidor. Ok. Então vamos ler novamente o artigo 1º. Emitidos por ocasião da venda. Não está dizendo da compra. Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços em todo o território nacional. Deverá constar dos documentos fiscais ou equivalentes a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. Não fala de compra. É a questão. Pode falar, presidente. Ronan, a totalidade. O que é? Se for só o imposto, não é a total. O imposto incide com a venda. Então, é a totalidade. Toda a cadeia que pagou aqui, pagou aqui, pagou aqui. Aqui está dizendo, presidente. De cada produto, de cada imposto. A totalidade dos impostos na venda. Que está aqui. Deixa o Fábio comentar um pouquinho ali. Bem, a lei não está clara, então cabe interpretação de várias maneiras. Mas como eu havia falado que eu peguei um material aqui de um tributarista, né, o entendimento dele não quer dizer que ele é o dono da verdade. Pode estar equivocado, mas ele fala aqui o seguinte, né, o que muitos ainda não entendem sobre a polêmica lei é que o texto da norma não trata da carga tributária incidente naquela operação de venda, mas sim da totalidade dos tributos que influenciaram a formação daquele preço. Portanto, a carga tributária de toda a cadeia de produção e distribuição até a chegada
àquele destinatário final da mercadoria. Viu? A interpretação é um caso sério. O que valia essa briga toda que as entidades fizeram para demonstrar o tributo na nota fiscal do produto? Então, qualquer empresinha fala, não, eu pago 3%. Vai brigar 3%? Quem está na faixa PIN é 4%, né? Pois é. Então, ele ia demonstrar isso? Não, a briga do empresário foi justamente para buscar a carga tributária, mostrar para o político brasileiro e os governantes que o produto que é vendido tem uma carga tributária excessivas que precisaria ser baixado esse tributo para que todo mundo pudesse viver melhor e se beneficiasse melhor. Mas não. Se fosse assim, fala, não, eu sou 3%, então 4%, 5%. Então, deixa eu colocar aqui, mais areia. E vamos pôr um ponto final nesse Deixa eu colocar mais areia. Tem muita pauta aqui para frente. É o seguinte, a gente está raciocinando os impostos que incidem sobre a parte fiscal. O final. Um cliente meu me perguntou, eu falei para ele, as alíquotas e tal, ele falou assim, uai, e o fundo de garantia? Eu coloco, além dos impostos que você me falou, e eu coloco o fundo de garantia, eu coloco a minha margem, meus gastos, tudo para poder chegar no valor do preço. Então eu tenho que colocar um índice até maior do que até o que o cara sugeriu no IPT lá. Vocês não acham que tinha que colocar também o fundo de garantia? Porque pelo que o Ronan leu ali agora eu estou concordando com ele. Até o FGTS a gente tinha que achar uma alíquota aproximada para colocar. Não, é porque aqui Djalma, é o seguinte, só um parênteses. O que o FGTS, o fundo de garantia, não é um imposto, é uma obrigação. Concorda? Ele não é imposto. Ou é imposto fundo de garantia? Fundo de garantia não é imposto. Então está aqui. Agora vem aqui. Emitidos por ocasião da venda ao consumidor. Eu quero dizer o seguinte, que não tem cadeia retroativamente, não. Inclusive é até humanamente impossível o pequeno estabelecimento vir lá trazer do passado para ele. Não tem como. Então é na venda que tem que ensinar aquele imposto que a empresa, que o consumidor está pagando ao almoçar no restaurante. O porquê da polêmica é justamente por isso, porque se fosse só a partir da minha saída, era fácil calcular. Todo mundo já tinha calculado. Por isso que eles prorrogaram mais um ano e vão prorrogar mais outro ano, porque não vai achar essa fórmula. Se fosse fácil assim, já tinha resolvido, todo mundo já estava implantando. Mas eu vou fazer igual o presidente, eu aposto meu dedinho que é desse jeito aqui, sabe? Não calcularam que não quiseram ainda, sabe? Eu vou perguntar com você, esse projeto... O Everaldo falando, nós vamos encerrar esse assunto, hein? Esse projeto foi ideia de quem? Dos empresários? Dos empresários. Se foi deles, saiu pela culatra, olha. Vai, falando, né? Não, é tão complicado isso que o imposto de renda e a contribuição social não entra, porque é sobre o lucro, não é sobre a cadeia, é sobre o lucro. Ele não está embutido nessa contribuição. Vamos ali com o Franciano lá, leva o micro. Hã? Pois é. Pois é, imposto lá, o Franciano lá na frente. Franciano, levanta a mão aí pro menino aí. Vamos ouvir aqui, pera. Ô, Djalma, tá cedo, pô. Ô, Djalma, pera aí, Djalma. Do seu interesse, Tá cedo, vai. Você é nosso representante agora. Ué. Me ajuda nessa aí. Imposto de renda e RPJ. A empresa paga a faculdade do funcionário. Esse valor que paga pode ser deduzido na base de cálculo do imposto? Lucro real. Interessante você, né? Eu não vou dar Dair responder, que o Dair é bom nesse trem. Não. É incentivo. Você vai gozar daquela tabela de incentivo. Dentro dos incentivos tem vale refeições, vale transporte e bolsa educacional. Entendeu? Tem. Então, dentro desses incentivos, você deduz 8% do valor do imposto apurado. Deixa eu dar um pitaco aí. Certo? Então dá o pitaco, depois eu continuo. É o seguinte, se essa prestação escolar ou essa faculdade for no convênio com as universidades,
Aí sim, é uma despesa, é igual você falou, é um lado social, do balanço social. Ela vai refletir no balanço social e vai abater no imposto de renda. Mas se eu quiser pagar para o meu funcionário, para ele capacitar, para ele ser um tecnólogo de alto nível, por minha livre e espontânea vontade, nem abater pode. Agora, se ele entrar no convênio, no caso desses convênios que tem nas universidades, nas escolas de primeiro e segundo grau agora aí sim. Caso contrário, não tem nada Mas de o abater. convênio é para você deduzir a despesa. É, como despesa. Você deduz a despesa, abate o lucro. Aí e entra no balanço social. apura o imposto de renda. Dentro do imposto de renda, você tem 8% de incentivo. Dos 8%, se a bolsa dá mais de 8%, então você vai deduzir só a bolsa, só os 8%. Agora, se a bolsa não der os 8%, você soma com o vale-refeição. Não deu os 8%, soma com o vale-transporte. Certo? Aí, juntou os incentivos, tudo que você pagou, passou de 8%, você vai deduzir até 8%. Mas tem que ter o convênio e o contrato com a universidade. O vale-refeições tem o pátio. Não, o vale-transporte não precisa. Ele está falando da bolsa universitária ou do primeiro tem que ser naquele convênio com as faculdades. É isso aí. E é bom para o plano social. Plano de saúde não tem, não. Plano de saúde não tem, não está na lei dos incentivos, não. A outra ali. Ela é despesa, mas... A outra é locação de bens móveis. Locação de caçamba para entulho. Você vai colocar a retirada do entulho ou a locação da caçamba? Porque locação para o município de Goiânia de bens móveis é isento, ISS. Você colocar a retirada é tributado. Mas deve existir as duas coisas, né? Porque a caçamba fica lá 15 dias, 30 dias, locada. E quem enche ela lá é o proprietário da obra, é o peão da obra. Isso. Certo? Agora, aquele frete lá, se tiver outro tipo de cobrança, aí você tem que analisar, fazer como diz o seu código de atividade econômica, ver se você está colocando como alocação ou como transporte. Se você quiser dar... a maioria usa como locação, né? Agora, se você pergunta lá na prefeitura como é o tratamento mais especial. Ou então você subfatura. Subfatura é esconder, né? Você faz duas notas. Duas então, uma notas. do aluguel e outra Você proporciona o faturamento. Entendi. Tanto o valor como locação e o outro valor como... O frete. Retirada. Entendi. Esse do local que eu coloco, que não cobra o imposto... Estou te ouvindo muito mal. Olha, vou para caçamba. Aí eu vou deslocar. Fala mais a prefeitura não vai cobrar... Não vai cobrar no local onde você vai colocar o entulho? Eu não entendi a pergunta sua. Vamos supor, você colocou a caçamba no meu escritório lá. Isso. Eu enchi a caçamba. Aí ele pega a caçamba e vai colocar o entulho no local. Aí a prefeitura vai cobrar o serviço do local que você vai usar para colocar o entulho. Isso. Na realidade, é aquele... Vamos supor, se você pega a caçamba cheia e vai levar para outro município. Isso, vai levar. Então, ele é depositado aqui em Goiânia mesmo, no lixão. No lixão. Isso. Não, eu acho que a melhor forma é de você proporcionar o faturamento. Para não ter... Se tiver uma auditoria da municipal, ela não questionar. Entendi. Certo? Entendi. Entendeu? Vamos aqui, a da Divina aí, ó. Devolução da Divina. Já que o sindicato tem, graças a Deus, tendo êxito aí nas esferas do Estado, município, etc., está tendo um pequeno problema que as notas emitidas, as notas fiscais que são emitidas em Goiás, só tem 24 horas para ser cancelada. Quando você faz empenho, é 2, 3 dias, até refuga, aquele material troca. É um dos casos. Quando você manda para fora também, às vezes fica parado no depósito até seguir. Nossa, ela não pode fazer isso. O que eu queria, Fábio, que nós pudéssemos fazer? Pedisse que o cancelamento fosse até o final do mês, o dia útil do mês, igual é no município de Goiânia. 24 horas é pouco demais da conta. E aí depois, a burocracia que é. Aí, o que aconteceu outro dia aqui, eu até vi a pessoa falando, que foi multado por não lançar a nota.
Só que eu fui observar, uma pessoa me ligou, não lançou por quê? Porque teve um erro no produto, mandou emitir a nota, 1 minuto para dar 24 horas, não cancelou. Como é que o cara ia fazer? Ele estava vendendo, ele tinha que imediatamente, a confecção ia parar, ele teve que emitir outra nota. E esqueceu de... Eu falei para ele, você não deu entrada? Ah, nem lembrei disso não. Aí ele foi, lá no Pará foi multado por 2 notas, uma não lançada. E era para 24 horas, gente, você termina de fazer, nem embala a mercadoria, já deu 24 horas. Queria que nós fizéssemos, não sei se é papel da gente, mas como o sindicato faz muita coisa interessante e logra êxito, fazer algum provimento para o Estado para ele deixar para cancelar essas notas no final do mês. Está difícil demais dar conta para as confecções. Pouco tempo. Nossa, não dá tempo de jeito nenhum. Fábio. Olha, amanhã eu vou conversar com o Marcelo, ou pedir para o Everaldo conversar, que o Everaldo está conversando com ele quase todo dia com essa questão do XML. Mas isso é um convênio nacional, não é só, acho que não depende, com nota fiscal eletrônica não depende só do estado de Goiás. Parece que todos os estados assinaram esse convênio de ser em 24 horas. Eu não sei, esse detalhe eu não sei. Eu só sei que está muito difícil. Se é nacional, quando eles foram no CONFAS, eu sei que vai ter que ter um jeito. Mas é um ato do CONFAS, mas a gente vai conversar com ele amanhã. Não sei, eu até olhei esse detalhe, que eu não observei esse detalhe, não. Não, realmente é um ato do CONFAS. Mas é o seguinte, cancelar é uma coisa. Vamos supor, o que eles alegaram? Bem, passou 30 dias, eu tenho um prazo para essa mercadoria sair do sortimento. É 24 horas, se faltar um minuto, você não cancela. Se ele não saiu do sortimento, aí é o cancelamento. Mas se ela saiu, já é uma devolução. Não, mas ele não chega a sair. Por exemplo, olha um caso que ocorreu ontem. A pessoa vendeu para uma escola um ventilador. Aí a escola não adaptou o ventilador. Não saiu a mercadoria. Não, mas não tinha saído ainda não. Ela detectou, porque faz empenho. A hora que eu vou fazer o empenho, falou, não, esse ventilador não vai dar certo, porque quem compra não é o instalador. Aí o que acontece? Antes a mercadoria não tinha saído. A gente primeiro manda nota para a pessoa empenhar. Ainda não saiu a mercadoria. Depois, não saiu a mercadoria ainda. Você não cancela. 24 horas é muito pouco. Mesmo você está emitindo a nota lá, a pessoa desiste. Não, eu não vou querer mais essa peça, não, vou mudar. Na hora está emitindo. Aí ela volta amanhã para pegar a mercadoria e a roupa. Não, eu vou mudar, eu não quero essa roupa mais. Não tem como cancelar. Bem, sério. Me parece que você colocou o empenho. O empenho, eu não posso emitir uma nota por simpaturamento? Hã? Uma nota fiscal de simpaturamento? Não, os conselhos das escolas não podem, não. Não pode, não? Não, você tem que. É assim, você de manhã faz a nota, aí você, até 1, 2 horas, 3 horas, até 15 horas, ela aprecia aquilo ali. E já deposita no mesmo dia. Porque é conselho escolar. É conselho escolar, mas tem que passar por uma apreciação deles lá do conselho. Aí o conselho fala, não, eu não quero esse material. Mas é o seguinte, viu, Divina? É um exemplo que eu estou dando. Pois é, não, eu sei, eu entendo a sua dificuldade, mas já puseram, nós vamos até verificar essa possibilidade se logra êxito, mas eles já puseram essa trava justamente para evitar. Você já pensou se eles der 30 dias para os malandros? Vai lá, leva a mercadoria, traz e leva atrás da mercadoria. 48 horas é o suficiente para você fazer ou não fazer. Pois é, mas como dentro do próprio Código Tributário tenha, que quando você perde a oportunidade de cancelá-la lá no sistema, você faz a nota fiscal de entrada, de retorno. É isso que eu orientei a pessoa a fazer. Então você tem que fazer, ele vai jogar isso. Não, tem a saída. Você vai fazer a nota fiscal de entrada. Só que essa nota fiscal de entrada. Aí tem que ir para lá, para outro lugar. Tem que enviar uma via para o cidadão lá também, para ele fazer o lançamento das 2 notas, porque senão vai dar problema. Vai dar no SPED lá como não escriturada. E aí tem a multa formal por não lançamento. Então vai ter que mandar uma via para ele também fazer o lançamento lá dessa nota, certo? Agora, eu acho difícil deles abrir mão para isso, porque justamente essa trava é justamente para inibir os malandros. Infelizmente, a gente tem boa intenção? Tem. Mas tem neguinho esperto por aí que te fala, se der essa brecha para eles aí, eu te falo para você. Também. Vai navegar num coisinha bom aí, viu? Mas, gente, o papo teve bom até agora, todo mundo cansado, vamos descansar um pouquinho,
Terça-feira nós estamos aqui de volta. Uma boa noite para todos.